bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Também à sua disposição o nosso WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon à sua disposição, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião dentista, Dr. Marcelo Koichi Ugadim. Pronunciei corretamente? Mais próximo. Koichi Ugadim. Marcelo Koichi Ugadim. Marcelo Koichi Ugadim. Isso. Marcelo Koichi Ugadim. O senhor é cirurgião dentista? Sim, especializado. Que é morfologista? Morfologista é o profissional especializado em anatomia, em morfologia. Sim. Né, no meu caso, segmento orofacial. O senhor é fundador da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Isso, a gente, não só eu, mas é um grupo de profissionais que tomaram frente a fundar a Sociedade Brasileira, né? Então, sou um dos membros fundadores aí da sociedade. Também conosco, fisioterapeuta, sexóloga, Lela Monteiro. Lela, prazer tê-la aqui, Lela. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, Zancopé, obrigada, Zenilda, Pedro e toda a equipe, estar nessa casa, né, estar com vocês em várias mídias, né? O programa aqui é multimídia. Você é fisioterapeuta, mas tem uma uroginecologia. Estou do lado aqui da minha mestra, que inclusive é minha médica, então tenho maior honra de colocar que eu sou fisioterapeuta uroginecológica. O que é isso? É a fisioterapia que cuida do assoalho pélvico dessas mulheres. Agradeço à Rádio Globo por permitir que você participe do nosso programa aqui na Rádio Trianon. Muito obrigada. Lá é sexo, imaginação e fantasia. Isso. Estou lá todas as terças e sextas, às 11 da manhã, às 9 da noite, mas é sempre uma honra estar aqui também na Rádio Trianon. Doutora Albertina Duarte, prazer tê-la aqui, doutora Albertina. Muito bom, obrigada, Zenildo, obrigada a vocês. Acho que é muito importante estar aqui, né, e estar aqui com a Lela, Lela que é, na verdade, uma especialista, mas quando você trabalha com a mulher, você trabalha com muito mais, um universo muito mais amplo do que só as questões físicas, né, e está aqui com morfologista, né, eu sempre estou junto de japoneses, né, essa é minha sina, né. Esposa de japonês, né? Então a experiência com o oriental é boa. É toda construtiva, né? Doutora Albertina, a senhora é empenhada no seu trabalho, a senhora coordena o programa de saúde do adolescente na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Seu empenho em fazer o adolescente ter consciência dos problemas, né, dessa fase da vida. A senhora tem um trabalho maravilhoso. Eu tenho que registrar isso todas as vezes que tenho essa oportunidade, né? Acho que eu tenho uma equipe muito linda, maravilhosa, né? E essa equipe da qual a Lela também faz parte, eu acho que, na verdade, hoje a gente tem até um canal do YouTube falando, por exemplo, hoje nós vamos falar com o Arthur Kalishma sobre a AIDS, e acho que essa geração nova, ela não viveu a AIDS, né? Então, geralmente, o adolescente já não tem medo, porque não adianta falar amanhã do medo. É o dia da AIDS, isso. Amanhã, eu acho estranho quando se fala dia da AIDS, mas é dia de luta contra a AIDS. Luta, né? De combate, né? Sim. Então, eu acho que os adolescentes, eles têm uma característica, eles não acreditam, eles não são mágicos. Acha que desprezam a doença, sim? É que, na verdade, o adolescente faz parte dele desafiar, né? Então, a gente pode falar dos números das doenças sexualmente transmissíveis, dos números da gravidez. Então, esse trabalho nosso é de fazer rodas de conversa, grupos, para que o adolescente discute. A senhora é uma discute. empenhada em
fazer com que o adolescente se conscientize desse problema gravíssimo? O adolescente é muito simples, né? Eu acho que ele é muito simples. Tanto é que ele conversa com as pessoas que o escutam. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício de escuta para que os adolescentes falem o que eles sonham, o que eles acreditam. E a partir daí a gente também se colocar. Olha, eu sou extremamente grata, eu faço parte da equipe da doutora Albertina, o qual é uma honra. E eu vou falar que em números, eu fui fazer faculdade em 88 e desde que eu entrei na faculdade eu ouvi algumas frases que são célebres da doutora Albertina, que eu falei, um dia ela vai ser minha médica. E eu vou falar que há 2 anos, além dela ser minha médica, eu tenho a honra de toda quarta-feira encontrá-la na Secretaria de Saúde e divulgar o canal do YouTube. Então, de onde vocês estiverem, vocês estão nos ouvindo, acessa lá no computador, youtube.com, busca lá, Casa do Adolescente, e dá para vocês mandarem as perguntas, participar. Ficam os links. Nós temos um app, um aplicativo Saúde do Adolescente. Se você na hora se perder, não tem problema não. Entra lá no Google e coloca Saúde do Adolescente, Casa do Adolescente Estado de São Paulo. Procura a doutora Albertina, tem uma página no Facebook. Por que a gente reforça? Não sei, eu não acesso isso. Então, mas tem tudo isso. Por que eu estou reforçando isso, viu, Zé Copé? Eu tenho um filho também adolescente e falando do Dia Mundial, né, que será amanhã, da luta contra a doença, não é contra o vírus, mas a doença, sim. Que ela é bastante complexa, os adolescentes não vivenciaram o que nós vimos nos anos 80, nos anos 90, né? Então, das pessoas definhando de AIDS. Hoje a pessoa, ela tem o HIV positivo e muitas vezes não tem sintoma, então é bastante grave, principalmente para essa nova geração aí, e a única forma de prevenir o HIV é usando o preservativo, é não negociando, tendo que usar o preservativo. Então vale porque os adolescentes têm a formação, têm a informação, mas precisa que isso esteja tão incorporado que na hora, quando a gente vai falar de sexo, podemos falar essencialmente da afetividade para ele imaginar. Eu sempre faço essa comparação. Um cirurgião abre a barriga de alguém sem luva? Não. Alguém sai num carro de alta velocidade sem um cinto de segurança? Não. Então por que nós já não vamos para essa intimidade com o preservativo? Imaginar que o preservativo não é para castigar, mas é para você ter mais prazer, ter tranquilidade. Eu gostei muito que o Dr. Saulo colocou ontem, nós estávamos numa roda de conversa sobre HPV, ele falou, sexo sem preservativo transmite DST e filhos também, né? Então, filho também vem, né? Filho é sexualmente transmissível, né? Não é uma doença, mas é sexualmente transmissível. Você vai lá pro bem bom e, de repente, tem uma surpresa que vem um bebê chorando alguns meses depois. Doutora Albertina, a senhora percebeu como a senhora contagia as pessoas? Ela fez uma colocação maravilhosa aqui, só para falar boa tarde para a senhora. Edith Oribe, cirurgião plástica. Doutora Edith, prazer tê-la aqui. Prazer imenso, Zancopé. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, queridos amigos e colegas. A Albertina, amiga de 500 anos, né, Albertina? A gente fez cursinho junto. Tiramos até uma foto da rua um dia. Acharam nós bonitinhas. Uma portuguesa e uma japonesa, lembra? Tiraram foto da gente. Mas essa proximidade com o oriental é fantástica. Desde o tempo do cursinho, né? Doutora, é um prazer estar também com um japonês. É por isso que nós estamos de doutora Albertina. De Garça, da terra dele. Né? É um prazer estar aqui nesse programa tão fantástico, né? Com uma educação muito grande aqui para todo o público, né? Doutor Marcelo, Oi. o que a relação do estresse com DTM, o que é? Eu fico complicado para falar DTM. DTM é a abreviação de uma situação clínica, traduzindo a abreviação seria disfunção temporomandibular. O senhor tem o hábito de pronunciar isso constantemente. E realmente não é uma palavra que soa muito fácil, né? Então a gente procura abreviar para DTM, que é uma situação clínica onde os pacientes se queixam muito de dores na face, dificuldade de movimentação da boca, abertura, fechamento, né? E ruídos nas articulações da mandíbula. E aí outras comorbidades vão se somando, né? E aí o diagnóstico é muito importante.
né? Então, essa história de pessoas que rangem o dente ao dormir, eu, por exemplo, não, porque eu nunca me ouvi, né? Mas as pessoas que têm esse problema, parece que é um problema muito intenso, que causa consequências drásticas. Consequências drásticas. E aí o bruxismo, né, que é o bruxismo do sono, que é o problema de ranger os dentes durante a noite, é uma atividade muito prevalente hoje em dia em função da qualidade de vida das pessoas. É muito comum as pessoas terem um grau de ansiedade, depressão, o sono ficar um pouquinho conturbado. Não, eventos que possam atrapalhar a qualidade do sono aumentam a chance de episódios de apertamento ou ranger dos dentes durante o sono, né? Que a gente quem tem esse como problema, bruxismo quem do tem sono. esse problema, como é o dia seguinte? Esse que é assim, pela manhã, né, a primeira refeição matinal, o desconforto ao mastigar, ou mesmo vai fazer sua higiene oral matinal, também um desconforto ao abrir a boca, a sensação de dor e pressão nos músculos da mandíbula e da cabeça também, na região temporal. Então, às vezes, as pessoas não têm essa percepção, falam, putz, o que aconteceu comigo durante a noite, né? Então, por isso essa relação de estresse com então, o estresse, assim, não existe essa relação direta, né, com a DTM, a gente não consegue, mas uma cascata de eventos no cotidiano da pessoa que leva ela a ter uma qualidade de vida talvez prejudicada, que aumente a situação de dormir mal, apertar os dentes durante o dia, né? Durante o dia também? Também. É muito, muito comum as pessoas, em momentos de concentração, ansiedade, na sua atividade doméstica, ou atividade profissional, no trânsito das grandes cidades, dentes apertados, cerrados um contra o outro, né? Isso traz uma solicitação, um sobreuso. Qual é a solução para isso, doutor Marcelo? Não, é um interessante. Eu estava dando um quadro aí que eu já fico preocupado quando eu digo que nunca rangi os dentes à noite, né? Tem que perguntar para quem está junto, você está mudando muito de gente. Durante a noite é difícil a gente conseguir fazer esse monitoramento. Então, um dispositivo, uma placa, né, é um meio de controle e proteção do sistema. Como placa? É uma placa acrílica, um aparelho acrílico, rígido. Eu uso, viu? Eu uso, nós falávamos lá atrás, eu uso placa há muito tempo, já usei todos os tipos e concluí, fiquei feliz que meu dentista está passando a placa certa. Eu uso a placa rígida, porque eu devo apertar, acho que eu sou muito brava, devo apertar demais os dentes à noite. E então a placa ajuda. Ele é o especialista, mas eu uso. Mas quem usa é você, não eu perguntar para ele. É uma placa de acrílico, né? Então eu deixo sempre na caixinha e aí escova a placa. Depois, assim, como sexóloga é complicado que assim, você tem que deixar ela do lado, às vezes eu esqueço, não dá pra dormir dar os beijinhos, depois que acabou tudo, você escova novamente o dente, põe a placa e dorme com ela. Não dá pra fazer nada com a placa, mas alivia bastante a musculatura da face. É um aparelho confeccionado pelo profissional especializado, né? E com a dimensão adequada, o formato adequado, a rigidez adequada e use durante o sono. É um meio de proteger e aliviar esses sintomas, né, desconfortáveis. Doutora Edith, a senhora é cirurgiã plástica, doutora Edith Oribe, nós estamos no dia 30 de novembro, né? O ano de 2017, a gente costuma dizer que já está batendo as portas. Eu posso procurá-la para ficar mais bonito já para esse Natal? Certamente, Zancopé. Tem jeito disso? Com certeza, dá para fazer muita coisa ainda. Bom, essa parte eu sei. Que tem muito reparo a ser feito, eu sei, mas quero saber se dá tempo. Não vai. Dá tempo sim. Nós podemos fazer isso, Zancopé, através dos chamados hoje os procedimentos minimamente invasivos, que na estética nós classificamos... Quando a gente fala de cirurgião dentista, a gente imagina que vai procurar a doutora Edith e vai passar por um procedimento mais... Cirurgião plástico. Cirurgia plástica. Então, na verdade, assim, desculpa. Procedimento estético, nós classificamos em 3 categorias. Os não invasivos, os minimamente invasivos e os invasivos. A gente só tem ideia do invasivo. Todo mundo só tem ideia do invasivo. Sim. Corte e tal, Isso. corte, costura, vai para o hospital, etc. Né?
Porém, isso eu insisto, porque este é o conceito que nós temos. É Quando verdade. se fala de um cirurgião plástico, já imaginamos assim uma cirurgia complexa. Complexa, né? Então, mas a senhora está dando detalhes assim de algo mais suave. Sim. Até. Hoje nós temos o que chamamos de não invasivos e os minimamente invasivos. Então, os não invasivos, por exemplo, são aqueles como cosmecêuticos, como medicamentos em forma de cosméticos, que a pessoa usa na casa, inclusive, né, para rejuvenescer a pele. E tem os lasers, mais variados tipos, né, e depois tem os peelings também, mais variados tipos, e vários outros, radiofrequência, etc. E os minimamente invasivos são, por exemplo, o Botox. Botox é o nome comercial, seria a toxina botulínica. Existem várias marcas de toxina botulínica, entre os quais o Botox, que só com as aplicações, 3 dias depois a pessoa já está vendo o resultado, né, aquelas rugas de expressão, os pés de galinha, aqueles que tem... A Bertina fazendo a careta aqui na minha frente, né? Os aqui da frontal, etc., né? Isso tudo com uma toxina botulínica rapidamente resolve esse problema. Já rejuvenesce, né? E depois, esses têm um bigode chinês, não é isso? Os lábios, né, que vão ficando atrofiados com o tempo. Então, isso tudo nós podemos fazer com... Eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas, por exemplo, quando o Dr. Marcelo, cirurgião dentista, a gente imagina que vá lá e aqueles ruídos enormes, aqueles ferros, né, agressivos que ele tem. Assim, aterrorizantes. Os ferros aterrorizantes. Hoje o dentista já coloca há quanto tempo você não vai no dentista? É a mesma coisa. Não é nada, eles colocam já um filminho, colocam um fone de ouvido. Isso é outra coisa. Colocam uma cadeira já com massagem. Isso é outra coisa. Não, isso é outra coisa. Não, o dentista tá moderno. Hoje vocês mas aqueles ferrinhos infernais, aqueles motores todos, continuam do mesmo jeito. Então, mas eles têm a tecnologia hoje isso é outra coisa. A gente muda o foco do foco, né? Eu acredito que o Kopek está querendo dizer que é mais tranquilo fazer os procedimentos minimamente invasivos do que ir ao dentista. Pelo que eu estou entendendo, isso que quer dar essa mensagem. O drama é o mesmo. É tranquilo. É muito legal. É tranquilo. Ó, um peeling, né? Doutora Bertina, como é que é, doutora? É muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo. Mas sabe o que eu faço? Eu faço Botox, porque eu vou fazer 47 anos, mas eu lembro, toda vez que eu fazer Botox, eu lembro do meu filho. Não, porque o meu filho, quando tinha 5 anos, tomou a vacina. Já fiz isso, vou fazer agora, já fiz. Não, já fiz. Ele tomou vacina de 5 anos, pronto. Então, falei, bom, já vai ficar um tempão, meu filho. Bendita a hora que eu fui falar com a mamãe, já ter ficado com a boca fechada. Então, só daqui tanto tempo, nós tivemos que viajar, ele teve que tomar a vacina para febre amarela. Mas ele ficou tão bravo. Aí ele falou, poxa vida, mamãe, também eu vou pedir para Deus te dar 30 agulhadas na sua testa, 30 injeções. E toda vez que eu vou fazer o Botox, eu lembro do meu filho falando, bom, é praga de filho, fala que é praga de mãe. Então no Botox eu lembro daquela criança pequenininha falando, vou tomar outra vacina? Na verdade é assim, essa expressão de injeção na testa é muito engraçado, né? Mas é bem tranquilo hoje, sem dúvida alguma, colocamos anestésico tópico antes de aplicar. Então, os pacientes saem assim muito tranquilos. E eu tenho feito sem anestesia, viu, doutora? Tenho feito sem anestesia. Dá pra fazer. Respiro, tô fazendo. Relaxo, respiro e falo, não, existem dores piores. Mas a Edith é muito delicada, a mão da Edith é muito delicada. E ela tem uma experiência, porque desde nova, quando nem era dermatologista, nem cirurgia plástica, ela sempre você sempre gostou da cosmética, né? Sempre gostou. Fica bonita, e aí, preço, e depois tem os preenchimentos, que nós estamos falando. Esse é importante, né? Coloca-se aqui nos bigodes chineses, nos lábios, etc., malar, né? E fica realmente muito bonito, dá um contorno facial maravilhoso, um rejuvenescimento maravilhoso, né? Sem usar o bisturi. Agora, existem também chamada lipoinjeção, que é colocação de gorduras que se tira de local onde está. Está pedindo para olhar para lá, então nós... Fique à vontade, fique à olhar para lá, vontade. tá, Fique à vontade. Então, as pessoas, então, espectadores que estão, né, acompanhando também, essa lipoinjeção tira-se de gordura onde está sobrando, fazemos o processamento, aproveitamos e injetamos no local que está faltando, né, que poderia ser esse bigode chinês, lábios. Quando levanta o malar, já dá uma levantadinha aqui também, nessa região, e já dá o rejuvenescimento. Nas mãos,
rejuvenesce muito as mãos com essa lipoinjeção, né, injetando, né, e nem fica marca nenhuma, fica maravilhoso. Né? Não é? Então, Doutora Bertina, por que, doutora Bertina? Essa silência dessa mesa, o silêncio, não sou eu. O José Copé está prestando muita atenção. Né? Antes, Mas eu não tenho jeito, não, porque as mãos entregam nossa idade. sim, exatamente. Então, Antes a gordura era chamada lixo, hoje a gordura é luxo. Inclusive, nós fazemos a preservação da gordura para injetar depois também. Né? E isso tudo sem contar que futuramente poderemos utilizar na clínica, hoje só se faz experimentalmente a utilização das células tronco. Nós temos isso como experiência clínica, né? Outros países como Japão, Dinamarca, etc., estão liberados a utilização de células tronco. Mas no Brasil é tudo um pouco mais devagar, então temos que ter paciência. Né? Você acha que nós chegaremos a esse estágio? Quando? Esperamos que sim, né? Não, mas quando? A senhora tem uma perspectiva? Nós porque o quadro que a que senhora desenha é comumente repetido aqui, né? Essa é a expectativa que se consiga. Não, conseguiremos sim, lógico, dependerá de muitos fatores, principalmente da Anvisa, né? Mas chegaremos lá, com certeza, né? Temos certeza que sim. Em vários outros campos da medicina, isso já é aplicado largamente. Na parte estética é que nós estamos ainda trabalhando para que isso seja liberado. Agora, fora isso, existem muitos outros procedimentos ainda da utilização de alta frequência, né? Existe também os fios. Os fios hoje estão muito na moda. Utilização de fios pode ser tanto absorvíveis quanto não absorvíveis, que se utiliza, né, com procedimentos minimamente invasivos, sem internação hospitalar, e já podemos, essa parte que vai caindo com o tempo, a bochecha cai, eles chamam de bulldoguinho, o bulldoguinho cai, aqui essa partezinha embaixo, aqui, a papada, tudo isso nós podemos levantar utilizando os fios. Né? E se forem fios absorvíveis, existem hoje vários tipos de fios que, além de poder ter este resultado de levantar, ainda existe o ácido hialurônico lá dentro, que vai fazer o rejuvenescimento da pele também. Então, tem dupla ação, né? Isso é muito utilizado hoje. E outra coisa que é muito utilizada, minimamente invasiva, são as bichectomias. Demos essa palestra no último Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que foi agora em novembro, e a cirurgia plástica brasileira, nosso congresso é considerado o maior do mundo hoje, né? E o número de clientes que procuram cirurgia plástica hoje é campeão aqui no Brasil. A cirurgia plástica nossa é top no mundo, né? Então pode ficar felizes com isso. Quando nós vamos para fora darmos palestra no exterior, eles perguntam: de onde vieram? Brasil. Brasil café, Pelé e cirurgia plástica. É assim que é considerada a nossa cirurgia plástica. Que maravilha. Doutor Marcelo, a da bochecha, que tem a ver o cirurgião dentista com esse, como é que é, bichectomia? Bichectomia, né? É a remoção de um corpo adiposo na parte interna da bochecha, o corpo de Bichat, que se chama, né? Então isso traz um contorno diferenciado aí para o perfil, para a bochecha. Isso é feito pelo cirurgião plástico? Pode ser feito pelo cirurgião plástico, pode ser feito pelo cirurgião dentista também. Né? Hoje... Na cirurgia plástica iniciou tudo isso, com esse da bola de Bichat, etc., e com vários autores que iniciaram essa utilização de fins estéticos, né? Que é a retirada cautelosa dessa bola de Bichat, deixando aquele rosto mais encovado, como a própria Angelina Jolie, a Madonna fizeram essa cirurgia, e dá um contorno muito mais estético, mais... Por que se faz essa cirurgia? Essa porque é a minha pergunta. Existe um conceito só para ficar de mais estética, bonito ou é para... Para harmonização facial, né, do chamado triângulo de ouro, né? Esse triângulo de ouro é estético, que está dentro de um... É possível também, né? Então hoje a gente vê a remoção do corpo de Bichat, bichectomia, predominantemente com fins estéticos, né? Então
Doutora Albertina está pensativa, está ela está pensando nas pensando o suas que ela vai fazer, né? Não, doutora Albertina. O que a amiga vai fazer, né? Está pensando nas suas adolescentes? A senhora está sempre pensando nos adolescentes, não. encontrando soluções que eles não... Eu penso não... nas mulheres de terceira idade também, né? Eu acompanho a adolescência da terceira idade. Dos 40, adolescência da terceira idade. Volta para a adolescência. Volta para a adolescência. Eu acho que a questão estética, né, que realmente eu estava preocupando, que realmente é um grande direito, né, o acesso às questões estéticas e o mau uso muitas vezes. Exato. Mas eu acho que realmente... Mau uso? Que mau uso? Não, eu acho que realmente a Edith, o Marcelo, as pessoas... A Edith é cirurgiã plástica, quer dizer, então quando ela fala de procedimentos minimamente invasivos, eu fico muito feliz, né? Porque realmente, quantos avanços, o que o Botox fez pra gente, né? E fez para os homens também hoje estão frequentando. 30% dos pacientes são homens hoje. Eu comecei perguntando para a doutora Edith se haveria tempo de, né, botar um você reparo. Tá com certeza. Você está bem. Na tua visão, doutora Você poderá, Albertina, na visão dela... ele está bem sim, porém poderá ficar melhor. Você viu? A visão já é diferente, doutora Albertina. A tua visão até porque a cumplicidade que existe de garcenses, né? A gente tem que levar em consideração. Eu acho que tá bem. Fala dos adolescentes, desse trabalho maravilhoso que a senhora realiza, procurando conscientizar os jovens. Amanhã se realiza aí, tem ações para esse dia da AIDS aí? Hoje a gente já está, como eu disse, hoje nós vamos estar no YouTube vendo, e assim, todas as casas do adolescente vão ter festas, vão ter ações, mas o que eu acho que a grande ação nossa agora é conscientizar todos os prefeitos de todo o estado, que são 646, e também do Brasil, para que a gente possa criar espaços públicos de discussão. Que eu acho que o grande problema, o adolescente não tem onde falar, e a escola ainda não está preparada o suficiente. Então, hoje, acho que tem que tirar essa ideia de que falar de sexo é incentivar a sexualidade, falar de sexo, falar de vida, falar de prevenção, é realmente entrar num outro caminho. Então, ninguém mais acha que você falar de uma coisa incentiva a sexualidade. Falar da sexualidade. A vida sexual está acontecendo de 14 e 15 anos. A cada 19 minutos, uma menina de 10 a 14 anos no Brasil é mãe. 10 a 14, o Brasil aumentou a gravidez de 10 a 14 anos. Então, realmente, se São Paulo reduziu, é porque nós tivemos uma forma boa. E a AIDS está aumentando no Brasil. São Paulo, entre 10 e 14, nós temos a felicidade de ter diminuído. Porém, o Brasil como um todo está aumentando. Veja, clamídia, gonorreia, sífilis, HPV, todas essas doenças estão aumentando. Então, por que acontece isso com um preservativo? Então, nós temos agora a vacina do HPV, que é um grande trabalho, e a vacina dos meninos. A gente vai querer que nessa questão de gênero, os meninos sejam participantes. A gente quer que o homem faça procedimentos estéticos. A gente acha que o homem deve participar, deve fazer prevenção. Nós estamos terminando a prevenção de próstata e queremos que os homens e as mulheres se prevenam. Eu acho absurdo, quer dizer, a gente falou agora do time que caiu, né? Eu fiquei muito assim impactada com essa morte, todos nós ficamos, o Papa Francisco falou, todo mundo, mas eu acho que todo dia morre quantas pessoas por dia? Todo dia cai um Boeing de doenças que podem ser facilmente evitadas, né? Prevenção. Então eu acho que cada vez que eu falo uma pessoa morre, quer dizer, aumentar a sífilis no Brasil, sair de... nós estamos batendo todas as metas, aumentou. O Brasil está 13 vezes a mais da meta de sífilis, saiu de 1000%, houve aumento de grávidas com sífilis, quer dizer, uma doença que pode tomar 3 doses de bezetacil, de penicilina. Quer dizer, então eu fico muito assustada. 450 mil pessoas tomando no Brasil, uma cidade tomando coquetel para AIDS. Claro que eu acho que
todo mundo tem que tratar. Mas não precisávamos ter 450 mil. Então, 450, e quantas teremos mais tomando? Então, é nessa situação, não é porque é adolescência, é porque eu acho que a adolescência é um terreno muito bom para se plantar. Perfeito. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta para ela. Já, eu vou interromper você aqui, porque o que a doutora Albertina falou, eu sei que você vai responder, mas o meu contato é com o doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Doutor Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Tudo em ordem? Tudo bem. Doutor Antes de mais nada, Zé Copé, só uma observação. A doutora Edith está com você? Sim, doutora Edith Uribe. Doutora, um beijão, doutora. Beijão para você também, Nelson. Prazer. Olha, um grande prazer estar com a senhora, doutora. Um prazer é todo meu, Nelson. Zé Copé, você está como expert em rejuvenescimento de face, em cuidados. Olha, você está bem assessorado aí. Nelson, chamar a senhora é uma tragédia. Chama de você. A doutora Albertina. E a doutora Helena estava falando, eu tenho um filho de 15 anos. Tudo que ela falou, a gente tem a preocupação com isso. Perfeito. Doutor Letísio, eu queria abordar contigo hoje plástica no nariz. É verdade que plástica no nariz é uma das mais procuradas? Veja, Zé Copé, não que seja uma das mais procuradas, mas você tem na cirurgia nasal uma gama muito grande de procedimentos que você faz, desde a adolescência. Bom, a gente começa desde da criança que nasce com lábio leporino, fissura palatina, você começa, tá? Isso aí já inclui cirurgia de nariz. Aí você entra uma criança que tem desvio de septo, uma série de coisas que tem que ser corrigida. Na adolescência também, respiração ruim, respirador bucal, já começam alterações na estrutura nasal devido à respiração ruim, desvio de septo, uma série de coisas. Aí o adolescente começa a entrar na vida adulta, onde que há uma transformação na face, em que os traços se tornam mais visíveis, mais pesados, entre aspas, a genética fala muito alto. E você tem a mulher, o homem já de uma idade, vamos dizer, de meia idade para frente, que começa a sentir a necessidade de se sentir melhor, começa a fazer, por exemplo, bolsas palpebrais, flacidez de face. Então você faz uma cirurgia de melhora da aparência, deixar um rosto mais jovial. Aí o nariz começa a ficar um pouco mais pesado para o conjunto, porque com a idade os tecidos vão, entre aspas, escorregando, vão descendo, que a gravidade fica puxando todo mundo. E você tem uma alteração nas estruturas da face, que você quer deixar esse conjunto mais delicado, a face mais delicada. É muito comum nós fazermos uma cirurgia de face de uma mulher de 45, 50 anos de idade e falar para ela, olha, daqui 2 meses, 3 meses você volta, a gente vai suavizar um pouco o seu nariz para ficar mais harmônico com o conjunto. Então, Zé Copé, não que seja uma cirurgia das mais procuradas, é sim bastante procurada, mas a gama de utilizações dela é muito grande. Você vai desde do recém-nascido, que nasce com fissura palatina, lábio leporino, até uma mulher de 80 anos de idade que aos 80 faz uma cirurgia de rejuvenescimento facial e fica com o nariz muito pesado para o conjunto, e você faz uma cirurgia para suavizar. Mas, doutor Letísio, no caso do nariz, é mais estético ou mais corretivo? O que é? A Jancopéa é um misto, né? Atualmente não se aceita mais um nariz que seja esteticamente bonitinho e não funcionante. Nós estávamos até agora há pouco fazendo uma cirurgia de nariz em que eu precisei corrigir o desvio de septo e a hipertrofia de corneto. Cornetos são estruturas internas do nariz que servem para aquecer o ar quando a gente respira. E a famosa que o pessoal chama de carne esponjosa. Então, há necessidade de correção disso, de correção do desvio de septo, para que você tenha uma adequação estética e funcional, Zancopé. Não se aceita mais um nariz esteticamente bom e não funcionante. Não é mais aceito isso. Ok, doutor Letísio, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Eu que agradeço, Zancopé. Saúde e paz para todos. Um beijão, doutor Edith. Beijão, Nelson. Prazer, hein? Conosco hoje a cirurgiã plástica doutora Edith Uribe, o cirurgião dentista doutor Marcelo Coixi Ugadim, a ginecologista doutora Albertina Duarte e a fisioterapeuta sexóloga Lela Monteiro. Lela,
Eu interrompi quando a doutora Albertina estava falando aí, mas ela usou uma frase, e no teu caso, você que se dirige e aborda este assunto, a doutora Albertina diz assim, parece que as pessoas pensam que falar em sexo incentiva. Então, é bem importante essa colocação, porque quando nós falamos, você fala, o que é uma sexóloga, né? Primeiro que assim, hoje em dia existe uma formação em sexologia clínica, eu sou psicanalista, fisioterapia é minha primeira formação, depois eu fiz psicanálise, fiz um mestrado nessa área de terapia sexual, tenho uma especialização na PUC na área de abuso, violência e exploração sexual. Então, a sexualidade é um objeto de estudo constante na minha vida. E quando a gente fala de educação sexual, eu gostei bastante, voltando da fala onde nós estávamos ontem, onde um psiquiatra falou que ele nunca viu na vida dele, como médico, falar em educação sexual e as pessoas terem mais desejo. E eu concordo plenamente, quando a gente fala de educação sexual, geralmente brocha, ninguém sai de lá querendo fazer qualquer coisa, né? Porque a gente vai falar, quando a gente vai falar de educação sexual, a gente vai falar do quê? Da sexualidade humana, né? Vamos falar de todas as questões das disfunções, da questão social, brocha. Quando você começa a falar de educação sexual, e uma coisa importante, até fala da doutora Albertina, que eu fico bem atenta quando eu estou na presença dela, que eu aprendo bastante, que assim, quando a gente dá empoderamento para esse jovem, para esse adolescente, ele deixa de ser objeto para ser sujeito. Ele decide. Então, é fundamental hoje que nós falemos em educação social educação social, educação sexual, em todos os nichos onde tivemos. Nas igrejas, no grupo de jovens, nas associações de bairro, né, nas salas de espera, dos consultórios médicos, dos hospitais, nas escolas. Eu fico inconformada como mãe que em muitos colégios só tem, num único ano, na matéria lá do 5º ano, que é obrigatório cair na prova, aparelho reprodutor masculino e feminino. Só isso. Parece que tem lá o aparelho reprodutor de asinha e a pessoa... ninguém fala do tamanho real, porque a vagina só tem 8 a 11 centímetros. Acho que se eu falasse isso, era o suficiente. Ficam falando que o ovário é do tamanho de um útero de uma pera e ninguém fala, a vagina tem 8 a 11. Você que quer ter 20 centímetros, diz... Pra quê? Né? Não há necessidade. Então, falta, além da morfologia, né, o Dr. Marcelo é especialista, de não ensinar só a ciência, mas de trazer esse assunto para outras áreas. Vamos fazer um concurso de redação, vamos lá ver na matemática, a estatística, esses números que foi colocado aqui são números de guerra. Hoje não são só meninas que são abusadas, são meninas e meninos que são abusados. A estatística que a gente tem de menina, porque a menina denuncia, mas o menino tem vergonha, né? A questão do feminicídio no Brasil. Então, todas essas são questões da educação sexual. E, pelo que me consta, mesmo em lugares muito rígidos, nós todos nascemos aqui de um ato sexual. Né, seja ele de amor ou não, mas de uma intimidade. Então, nós temos lá aparelho circulatório, mas temos o aparelho ginecológico, uroginecológico. Nós precisamos falar disso com mais empoderamento, com mais potência, com mais carinho, com mais envolvimento. Podemos falar isso de uma forma delicada, elegante, sim, lá com os avós, com os tios, com os pais, com os primos, porque só dessa forma a gente vai evitar o abuso, só dessa forma a gente vai diminuir as DSTs, e somente dessa forma nós vamos criar, de fato, não nossos filhos, que eu acredito agora para os nossos netos, uma adolescência e uma humanidade mais autônoma e mais, de fato, empoderada. Porque falar de sexualidade, Zé Copé, para mim é falar de respeito, é falar de empoderamento, não é falar, nós estamos longe ainda de falar, não é banalidade. Gostaria de falar que falar de sexo é falar de prazer, nós estamos no básico ainda, de vamos aprender a se proteger para não ficar doente, para não ter filho antes da hora, para ter projeto social e para que a gente proteja, no mínimo. Aí me pergunta muito, quando das suas palestras, que eu vou muito em escola, em qualquer idade, desde o berçário podemos já falar em sexualidade, para falar com o corpo médico, que às vezes tem essa retaguarda, que às vezes vai atender essa criança que veio abusada, com o professor, com o servente, com o pirueiro que vai buscar essa criança, com o pai, com a mãe, com os pais que são separados. Às vezes
essa criança vive com o avô ou com a tia, né, para ver sinais de um abuso, porque às vezes essa criança, ela foi abusada e ninguém acredita, e às vezes ela é abusada pela pessoa que está lá para protegê-la. Então, tudo isso é educação sexual. Doutora Albertina, Jaime do Jardim Bonfilioli pergunta à senhora se o vírus da AIDS poderia passar por algum processo de mutação e se tornar mais resistente. Na verdade, Passa por isso, já houve. Na verdade, essa é uma discussão, né, que todos os vírus, o HPV já tem 140 vírus, né, então eu espero que não, mas tudo em termos de medicina é possível. E acho que nós já podíamos estar trabalhando com a vacina do HIV. Eu acho que já é tempo que as... Está demorando muito? Está demorando mais do que eu gostaria, porque se nós temos a vacina do HPV, agora, até a nonovalente, nós estamos com a quadrivalente e nós vamos ter logo no futuro a nonovalente, então eu acho que a vacina do HIV poderia ser. Jaime, eu acho que é um dos temores meus e eu espero que o vírus não se modifique e que a gente possa modificar a sua ação com a vacina do HIV. Já falou de vacina para... HPV. Sim, mas para meninos, para adolescentes. Você lembra, Zancopé, quando eu estive aqui, a Zeduda lembra, quando lançaram a vacina do HPV para meninas, aí, inclusive, você me perguntou e eu disse assim, se eu estou contente, estou contente. Estou mais feliz agora, porque a vacina do HPV vai ser para meninos. E eu tenho certeza que o machismo que a gente vive vai fazer com que os meninos possam não ser tão discriminados. Porque quando foi da menina, vai incentivar. E do menino, os pais vão proteger. Então, uma grande oportunidade para a gente discutir. A vacina do HPV te protege para 4 tipos de HPV e enfraquece os outros. Mas olha, os números são assustadores. Vou dizer aqui em primeira mão para você. Olha, nós temos... para este ano, a proposta, 937 mil casos de sífilis no Brasil, 1.500.000 de gonorreia, 2 milhões de clamídia, 640 mil de herpes e 700 mil casos de HPV. Quer dizer, uma grande cidade de contaminação. Então, se nós pudermos trabalhar, e a vacina do HPV é um grande momento. Você toma vacina e não contamina. A grande vacina é o preservativo feminino e masculino. Dr. Marcelo, Carla da Vila Mariana pergunta ao senhor quais os novos materiais que estão sendo pesquisados para reposições odontológicas. Assim, a cerâmica, né, não é a minha especialidade em si falar de material odontológico, né, dos que tem aí de vanguarda. Mas a gente tem aí hoje a porcelana, diversos materiais estéticos, né, para reabilitações dentárias, protéticas, sobre dente e sobre implante, que tem tido muito uso, né, o uso de a famosa termo impressora 3D, né, que a gente usa o termo CAD/CAM, onde os procedimentos são feitos, os blocos cerâmicos são cortados, né, por uma fresa devidamente acoplada a um computador, né, então a forma, o dente, as espessuras, as dimensões saem muito mais precisas. Né, mas em relação a falar mais sobre esse tipo de material, não é minha especialidade. Doutora Edith Marcos de Pinheiros pergunta à senhora se é verdadeiro que boa parte das atuais cirurgias plásticas reparadoras são para jovens. Consequência de acidentes, alguma coisa assim? Não, é Marcos, né? Marcos de Pinheiros. Marcos, a cirurgia reparadora, né? Ela vai desde o nascimento até o último dia da vida do ser humano, porque, como diz o nome, é reparadora. Então, quando a pessoa nasce assim com um defeito congênito, por exemplo, vai reparar, tá certo? Ou quando tem um acidente, vai reparar. Ou quando as pessoas têm idade mais avançada e tem também algum acidente até caseiro, vai reparar. Então, a cirurgia reparadora se faz desde o nascimento até o último dia da vida. Agora, essa incidência para o mais jovem é porque os jovens se arriscam mais. Então, tem problemas dos acidentes, etc., tudo mais, né? Inclusive, a queimadura é uma coisa muito séria, né, que acontece dentro de casa, é uma cirurgia reparadora. Lela Monteiro, Flávio da Pompeia pergunta a você se
a intensidade de infidelidade conjugal pode ter um fator patológico? Bom, acho que todo mundo gostaria de que respondesse que sim, né? Que é uma doença, que tem uma vacina. Doutora Albertina, tem vacina? Não tem vacina. Vergonha na cara, Então, bem colocado. Eu já vi tirinhas com essa questão aí da infidelidade. Eu acho que é um tema que torna bastante pesado a questão da infidelidade, da traição. E quando eu converso com esses adultos, né, vou dizer, né, realmente pessoas mais maduras, o que de fato é traição para você e o que acontece nas relações? Porque às vezes a pessoa fala, aconteceu isso. Mas será que essa relação não foi, né, foi se desgastando? Qual que é o processo para chegar até nisso? E isso de uma forma muito simplista, né? Existe sim a questão da compulsão sexual, existe, né, várias questões, mas não podemos dizer que ela tem uma catalogação, que, não, que seja um fator patológico, ou que tem uma incidência cerebral, psíquica, não. Eu acredito que é muito mais uma construção social, e se nós formos olhar na história da humanidade, a história da fidelidade, ela é muito recente, viu, Zé Compé? Porque antigamente não tinha a história da família, da monogamia, é muito nova para a história da humanidade toda. E aí nós podemos voltar no machismo, né? Porque que ainda em muitos lugares o homem pode ter muitas mulheres, né? E agora as mulheres, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, com a independência econômica e psíquica, também estão buscando se satisfazer de outras formas, né? Um bom terapeuta nunca julga, pelo contrário, ele acolhe, escuta os dois lados, né? Mas não acredito num fator patológico, nem numa solução mágica. Precisaria sim chamar as partes aí para uma conversa e ver se dá para essa relação. De patológico, não, tem muito mais da questão dessa construção pessoal e da pessoa decidir, né? Porque às vezes é cômodo, né? Ficar lá nos dois barcos, né? E aí cada um vai chegar no seu consenso pessoal. Doutora Albertina, a gente já abordou isso, mas eu vou repetir a pergunta da Mariana das Perdizes, se os novos medicamentos fizeram com que as pessoas perdessem o medo da AIDS. Mariana, eu acho que sim. Na verdade, a AIDS foi jogada de uma forma... nós perdemos os ídolos, Cazuza, tantos ídolos, então realmente AIDS mata, né? E essa AIDS mata parou. Muitas pessoas convivendo com a AIDS, dando depoimentos muito lindos de convivência. Eu acho que esses depoimentos, eles ajudaram sim as pessoas a perder o medo e o preconceito. Mas eu acho que é preciso um trabalho maior de estimular a prevenção. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que retomar as ações da prevenção. Nós tivemos o melhor programa de prevenção do Brasil. Então eu acho que perca sim o medo de morrer, porque você não vai morrer, mas conviver tomando medicação e com uma situação, quer dizer, é a mesma coisa, você é hipertenso, você toma um remédio, mas é melhor não ficar hipertenso. Você é diabético, toma uma medicação, mas é melhor que você possa ter toda uma história natural para não precisar desse remédio. Não é simples viver com o coquetel da AIDS. Os adolescentes e as jovens que tomam, eles abandonam e tudo. Então, realmente, acolho despreza. Muitas vezes param, não tomam. É comum que as pessoas, né, tenham lá uma prescrição e aí não... A senhora citou duas doenças que as pessoas têm que tomar o medicamento todo dia, né? Hipertensão e diabetes. Diabetes, né? É dificílimo. E aí, diabetes, eu já estou bom, eu não preciso mais. Sexta-feira é um dia terrível. É a mesma coisa. Sexta-feira, eu digo, hoje eu vi um vídeo assim, sexta-feira é dia de balada, não é dia de comprar remédio, porque realmente é muito complicado. Quem tem AIDS às vezes vai tomar na sexta-feira e a farmácia está fechada. Quer dizer, no sábado esquece, quer dizer, não é que está a farmácia pública, né? Pode estar. Então eu digo sempre, 450 mil pessoas tomando medicamento, eu acho que é o acolhimento, é uma vitória, mas eu não queria que mais nenhum caso, são 40 mil casos de AIDS, né? E outra coisa, quem foi culpado nisso tudo, quem foi culpabilizado e quem foi violentado nessa história toda foram as mulheres casadas, porque a primeira causa de morte é a AIDS em mulheres casadas com um único companheiro. Então mostra que a infidelidade pode causar uma doença das doenças sexualmente
transmissível, e para as mulheres a AIDS. Então eu acho que se você vai para fora do casamento, usa camisinha, e dentro também usa, porque aí você fica tranquila. Né? Sabe que eu gosto de uma colocação, eu tenho falado, e falei que eu sou uma aprendiz da doutora Albertina, eu falo para as mulheres que, mas como, não, mulher moderna é assim, você usa o preservativo porque você vai ficar com um cheirinho rosa, você não vai ficar com aquele semi escorrendo, vai ficar fresca, né, propaganda, não vou poder dizer a marca, então você fica sempre fresquinha o dia todo. Usa o preservativo, já usa isso como hábito, não é nada disso, eu falo, eu sou uma mulher moderna, eu uso o cinto de segurança e eu uso o preservativo em todas as relações para ficar com um cheirinho rosa. Doutor Marcelo, se é verdadeiro ou não que as disfunções mandibulares, né, Sim. mais comum em mulheres? A prevalência maior em mulheres, né? Não se sabe ao certo se tem alguma relação com o gênero, né? Mas as mulheres são sempre mais queixosas de dor também, né? De alguns tipos de dor. Não Nós estamos em minoria aqui, hein? Nós vamos mais ao dentista também? As mulheres vão mais ao dentista? Essa situação onde a mulher tem um cuidado maior, ela procura mais uma ajuda Isso profissional. É mais uma questão de consciência talvez do sexo feminino, de se cuidar, enquanto nós, os homens, deixamos por conta dela. Parece que os homens têm medo, né? De dentista, de médico, de tudo, né? Mas os bons trabalhos, Parece, né? Tem, né? Parece a bondade. É muito doutora difícil mandar Edith. eles para fazer algum exame de saúde, né? Tem que ficar empurrando. Já tem um sintoma, né? E nos bons trabalhos científicos não demonstram, assim, numa população, numa amostra controlada, que o gênero, né, também prevalece mais nas mulheres, mas a gente não sabe ao certo. Perfeito, o né, motivo. o motivo. Agora, desculpe. Não. Pois não. Agora é muito importante ressaltar que o diagnóstico do quadro de disfunção temporomandibular é fundamental. Né? Muitas vezes a odontologia aí traz terapias mirabolosas aí com aparelhos ortodônticos, reabilitações, correções de altura, posição dos dentes. Tudo isso, hoje em dia, os bons trabalhos demonstram que não são importantes, não têm sua relevância no tratamento da disfunção temporomandibular. Doutora Edith, é real que os orientais procurem ocidentalizar as pálpebras? Tem 1 minuto só para a senhora contar isso. Zancopé, isso é verdade. 50% dos orientais nascem com a dobrinha, né? A dobrinha é uma dobrinha que tem em cima dos olhos. E 50% nascem sem essa dobrinha. Os que nascem sem a dobrinha têm aqueles olhos menores, com a fenda palpebral menor, com o olho mais inchado, então fica com aquele olhinho mais fechadinho. Esses nos procuram para fazer essa cirurgia que, embora chamada ocidentalização, não é um termo correto isso aí, né? Porque os orientais também têm este sulco. Eles procuram principalmente para ficar com aspecto do oriental que já nasce com o sulco. É isso que se procura. Isso é feito com uma incisão e se faz essa dobrinha. É uma cirurgia tranquila, de 1 hora mais ou menos, com uma recuperação muito rápida também, e que, como resultado, dá aquele olhar muito mais estético, muito mais bonito, maiores, mais expressivos, com a harmonia maior na face. Não temos mais tempo. Só uma coisa, Lela, a sexualidade do brasileiro é problema de saúde pública? Ai, meu Deus, vou respirar fundo. Eu acredito que sim, que nós precisamos dessas políticas. Estamos diante, né, de uma mulher da política pública. Eu acredito demais. Eu gosto muito das políticas públicas do Brasil. Não acho que falta política pública. Eu acho que o governo de São Paulo está de parabéns. O que nós precisamos é que expanda, é que continue. Entrando os novos prefeitos, que continuem. O que não se pode admitir é que toda vez zere e comece de novo. Então vamos continuar, acredito no SUS, acredito em tudo isso e acredito que a única forma, não estamos falando de adolescente, de sexualidade, mesmo de casal maduro, falamos de infidelidade, é ter um diálogo sincero, é ter uma boa escuta
e trabalhar educação em saúde. Um endereço que possa localizar a Lela Monteiro. www.lelamonteiro.com.br, pode ser com H, sem H, Lela Monteiro, coloca em todas as redes sociais. É sempre um prazer estar aqui. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala e agradeço mais uma vez à Rádio Globo por ter permitido a tua participação aqui na Rádio Trianon. Gratidão a você e a toda a mesa. Doutora Edith Oribe, um endereço que possa localizá-la com rapidez nas redes sociais. É www.clinicaoribe.com.br. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Foi uma mesa extremamente agradável, divertida, né? Não temos mais tempo, senão eu perguntaria se ainda tenho, posso procurá-la para ficar bem até o final do ano. Um abraço, doutora Edith Oribe. Doutor Marcelo Coixil Gadim, um endereço que possa localizá-lo. Eu sempre ressalto a importância da nossa Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, onde congrega especialistas do Brasil afora. Temos ali diversos profissionais altamente capacitados para fazê-lo pelo site www.sbdof.com ou e-mail sbdof@sbdof.com. sbdof.com. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. Doutora Albertina Duarte, a senhora está sendo muito agradável recebê-la, a senhora sempre enriquece a nossa mesa. Grato. Olha, eu vou pedir vou fazer uma divulgação. Dia 5 agora de dezembro, nós vamos ter uma mesa de manhã para falar do mês do ativismo da mulher, dos dias de ativismo, e todas as secretarias vão falar o que fizeram neste ano para as mulheres. E vamos dizer o que acontece nas mulheres da América Latina também. Onde vai ser? Vai ser no pátio do colégio, na Secretaria de Justiça do Auditório Franco Montoro, e a Simoni vai cantar, ela fez uma música contra a violência, vai cantar. Mas nós vamos lançar também um vídeo, Agressão Não É Amor. Então essa agressão não é amor que foi feito no estádio do Palmeiras. O Palmeiras é campeão, embora eu seja santista, então tá a toda, né? Palmeiras. E a gente vai lançar um aplicativo também, são duas coisas. O aplicativo contra a violência da mulher. Então eu estou convidando todo mundo, dia 5, eu quero que estoure. Então dizendo, todo mundo com medo. Olha, eu já assisti, é demais, é impactante. Das 9 até 1h. Grato. Então vamos cobrar, e quem não for pode mandar sugestão, né, para que a gente faça com que os secretários todos assinem esses pactos de políticas públicas para a mulher. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.